E aí, galera? E aí, galera? E aí, galera? Caramba! Ele não tem condições de fazer gravação, é entrevistador. E aí, tudo bem? Está aqui para mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com meu pastor e meu sogro, Ricardo Mene. Seja muito bem-vindo. Prazer. Prazer. Estou aqui para a gente contar um pouco da história dele. Ele veio para Jaboticabal e começou uma igreja linda aqui, um ministério, a comunidade cristã em Jaboticabal. Então a gente está aqui para conversar, bater um papo hoje sobre o início, né, desse ministério grande que está aqui na cidade de Jaboticabal. Queria conversar com o senhor, perguntando como que foi o começo, se o senhor enfrentou muita dificuldade, como que foi? Sair do nosso lugar, né? Morava em Ribeirão Preto, uma cidade bem estruturada, com uma igreja em franco crescimento e muito apegado aos irmãos da localidade, né? Foi um desafio enorme, né? Quando Deus falou com a gente da possibilidade de vir para cá, para Jaboticabal, a gente não hesitou, nós enfrentamos o desafio, encaramos a proposta que veio de Deus para nós. Naturalmente falando, nós conseguimos deixar aquilo que nós tínhamos em Ribeirão Preto para vir servir a Deus na igreja em Jaboticabal. Certo. Estando aqui, a gente se apaixonou, né? Nós nos apaixonamos pela igreja, houve um relacionamento legal, uma fusão importante, né? Sim. Entre nós e a igreja, e a nossa chegada, assim, foi assim, com muita simplicidade, porque não tínhamos muita coisa naquela época, há 30 anos atrás, aproximadamente, nós não tínhamos nada assim, praticamente, né? Não tínhamos muita coisa que pudesse também nos prender, dificultar. Sim. Queríamos servir a Deus, queríamos dar o nosso melhor para Deus, e assim nós viemos, eu, Marilza, minha esposa, e os 2 filhos, Ariel e Estela, e a Marilza estava grávida de um terceiro, que seria o Benjamin, mas que infelizmente nós perdemos esse terceiro filho. O Senhor o levou, né? Sim. Basicamente a nossa chegada foi assim. Sim. Legal. E quais as principais dificuldades assim de mudar, de ser um missionário, né, numa terra, por mais que seja perto, né, de Ribeirão, mas é outra cultura, né, são outras ideias, assim. Qual que foi a dificuldade, assim, uma das principais que o senhor enfrentou? No início houve um choque, né? Aquele choque de deixar uma cidade grande, como Ribeirão Preto, uma metrópole, né? E vir para uma cidade bem menor, Jaboticabal. E a própria ritmo de vida em Jaboticabal era muito diferente, ainda o é, muito diferente de Ribeirão Preto, né? Então houve no início aquele choque. Por outro lado, com o passar do tempo, nós começamos a amar a cidade e amar o povo do local. Sim. Então, essa dificuldade, esse choque no início foi amenizado por esse envolvimento que nós tivemos, tanto com a cidade quanto com os irmãos que nos receberam aqui, que era um grupo pequeno. Haviam pessoas muito preciosas nesse grupo, que estão conosco até hoje aqui. Sim. Mas foi um início, assim, digamos, bem simples. E nós amamos isso, né? A simplicidade das coisas, porque nós vemos que Deus está na simplicidade. O Evangelho é uma coisa simples, né? É uma palavra simples, porém poderosa, mas recheada de muita simplicidade, né? Sim. E o legal, assim, que eu lembro das histórias, né? Até que a história conta que vocês começaram em igrejas pequenas, estavam praticamente dentro de uma casa, né? Era um lugar menor, né? E hoje, assim, aos poucos, né, a igreja foi crescendo, né? Que eu acho que muitas vezes as pessoas veem, né, o resultado final hoje, né? Uma igreja bem estabelecida em Jaboticabal, mas não vê os pequenos processos, né? E às vezes as pessoas desistem no meio do caminho, né? Tipo assim, às vezes começam um ministério, às vezes começa uma célula pequena e aí vê outras crescendo, né? Eu achei muito interessante assim, que vocês começaram pequeno e houve um grande avivamento, né? Eu lembro até grandes moveres de Deus, né, no meio de vocês, né? E isso marcou, eu acho que foi um crescimento, né? De escada em escada. A Jaboticabal, ela tem uma história
peculiar a respeito da nossa igreja aqui, né? Ela foi uma igreja onde passaram muitos pastores, missionários que não permaneceram, né? Sim. E nós resolvemos permanecer, nós decidimos que nós não estávamos aqui fazendo um teste ministerial, né? E por isso até pagamos um preço bem alto, né? Chegamos a morar na igreja em condições bem precárias, com muita dificuldade para se manter no ministério, trabalhando e ao mesmo tempo cuidando das ovelhas, com muita precariedade na questão até alimentar por um longo período. Diria que os primeiros 8 anos nossos aqui foram anos assim bem difíceis nesse aspecto, onde a igreja, infelizmente, ela não tinha recursos para oferecer. E nós então, mas mesmo assim nós estávamos felizes servindo a Deus, rompendo a cada dia, avançando. Fizemos o aumento do nosso primeiro salãozinho lá, aumentamos ele, eu lembro que nós aumentamos ele 7 metros, aquilo já foi uma vitória, uma conquista, o povo ficou muito feliz, não é? Mas assim, com muita limitação, né? Não podíamos sair daquela pequenez nossa, porque nós entendíamos que não dava para dar passos maiores do que aqueles. Mas aqueles passos já eram passos assim onde nós estávamos rompendo limites. Né? Por muitos anos a igreja não havia tido esse posicionamento de aumentar, por exemplo, 5 metros, 7 metros, o lugar de reunião. Nós fizemos isso com a ajuda dos irmãos, tudo com a ajuda deles. Trabalhamos ali literalmente cavando os barrancos, com terra seca, cheia de pedra no meio. Eu lembro de passamos uma noite cavando para aumentar, mas todo mundo feliz. Alguns faziam lanche para o pessoal, levava cafezinho. Isso foi uma delícia, né? Foi um avanço. Legal. No meio da dificuldade a gente encontra esse oásis, né? Não só no sentido de avançar, mas também no sentido de ter cooperadores que foram amiguíssimos nossos, que honraram o desafio, e eu só tenho que louvar a Deus e agradecer a vida desses irmãos que são tão preciosos, que estão aqui conosco até hoje, alguns deles, outros o Senhor já levou para a glória, mas muitos estão aí ainda, né, que puderam presenciar esse momento do nosso início com dificuldade. Aí, né? Até esse salão que a gente está aqui hoje tem muito suor, né, de vocês, né? Esse salão aqui já é um sonho maior, né? Porque daquele primeiro lugar que nós aumentamos, nós alugamos um prédio num determinado lugar da cidade, já bem maior, e dali viemos para cá. Tudo que nós estamos vendo aqui, esse salão, hoje temos o salão, temos quadra, temos salas, temos cozinha industrial, temos estacionamento, temos banheiros bem amplos, temos banheiro para pessoas com deficiência física, berçário que ainda está aí em fase de terminar, mas já está bem legal, 2 almoxarifados, a parte de escritórios, etc. Tudo isso uma parte do sonho daquilo que nós vivemos lá atrás, né? Humanamente falando, nós não víamos possibilidades de chegar no que nós temos hoje. E aí está o grande milagre, né? Talvez você que está aí agora nos ouvindo, está vivendo uma situação tal na tua vida, que talvez nem tenha a ver com o Evangelho, ou tenha a ver com o ministério ou não importa. Talvez problema na área conjugal, na criação de filhos, na área profissional, financeira, uma enfermidade. Talvez aquilo que, num primeiro momento, parece ser impossível, nós devemos entender que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que nós vivemos, Wanderson, é o Deus do impossível, literalmente. Não é uma história de um Deus que fez algo lá no passado, no Antigo Testamento. É um Deus que está vivo hoje, pois Ele ressuscitou, continua operando, trabalha até hoje, diz a palavra de Deus, para o nosso benefício. Então, logicamente que tudo isso é uma parceria, né? Nós entramos com a fé, com a disposição, com o trabalho, agarramos no serviço, mas Deus está com a gente respaldando cada passo nosso de fé. Então, você que está aí do outro lado, não é? Que palavra eu poderia te dar nesse momento? Não desista, cara.
vai para cima, na dependência de Deus, crendo, confiando no Senhor, porque o milagre pode acontecer e acontece, o impossível pode acontecer e que aconteça na tua vida, em nome de Jesus. Então eu sou grato a Deus pelo que está aqui, eu relatei, só por uma questão de deixar isso registrado, mas não há glória nenhuma em nós por isso, muito pelo contrário, eu louvo a Deus por aqueles novamente que abraçaram esse desafio juntamente com a gente, agarraram, ajudaram a erguer paredes, fazer, etc. tal. Hoje nós temos condições de pagar esse serviço, mas na época nós não tínhamos, então tinha que ser a gente mesmo. Mas acima de tudo, né, agradecer a Deus, louvar a Deus pelo respaldo que o Espírito Santo nos deu até aqui, porque sem isso, ainda que nós tivéssemos muito boa vontade, muito provavelmente não chegaríamos até aqui. E daqui queremos chegar muito mais longe, porque nós estamos sonhando, por exemplo, com uma comunidade nossa lá no sertão nordestino, a 3.000 quilômetros daqui praticamente, e mais uma vez, também isso está sendo abraçado por pessoas preciosas, que têm uma aliança conosco, que estão junto conosco, e o respaldo de Deus, acima de tudo, que está com a gente sente isso muito claramente. Glória a Deus, obrigado pela entrevista, obrigado por contar um pouco da história. Mas eu queria falar uma coisa agora. O Wanderson, esse camarada, boa pinta, roubou minha filha, levou ela embora. E essa foi outra situação difícil, né? Porque ela, depois que ela saiu da nossa casa, foi morar com o Wanderson, nós sentimos muito falta dela dentro de casa. É a nossa menina, não é? Quando eu entrei no quarto, eu vi o quarto vazio e sabia que ela não voltaria mais. Foi difícil. São momentos difíceis para a gente. Mas tudo tem um propósito. E Deus é fiel. E eu louvo a Deus porque o marido dela, que é esse camarada que está aqui comigo, é um cara preciosíssimo, vencedor, abençoador, abençoado. Então, por um lado, houve a dificuldade, a tristeza, e depois a felicidade de também ter ele como filho para nós, na nossa família, na nossa casa. E quando eles estão ali, agora nos deram 2 netos lindos, o Israel e o Noah, e quando estamos juntos é uma alegria só. Né? Então, há processos na vida que trazem algum tipo de dor para a gente, é normal, mas Deus tem um propósito para tudo. Então, de repente, a dificuldade que você vive num momento como esse, por exemplo, ele pode estar escondendo, camuflando algo tremendo para a tua vida, tá? É o que eu tenho a dizer, então meu desejo é que você possa ser tremendamente abençoado, esse canal, o Wanderson e todos que nos ouvem agora e nos veem agora, né? Deus abençoe a todos. Prazer. Prazer. Obrigado, Prazer Rick, aqui. pelo bate-papo. Obrigado pelas palavras. Mas a gente está sempre aí junto. Para sempre. Para sempre. De um jeito ou de outro, estando perto fisicamente ou não, Sim. somos um na presença de Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado por você que assistiu e curta esse canal, compartilhe Curta mesmo. ele. Mande para os seus amigos, né? Se inscreva, toda segunda-feira tem um vídeo novo para você. Deus te abençoe, um abraço, espero que você tenha conhecido um pouco mais sobre a igreja aqui em Jaboticabal, que eu faço parte, né? Que a gente está sempre junto aí. E temos Igreja Filha também. Sim, temos. Tem a Igreja Filha em Guariba, Igreja Filha em Itaiaçu, e vamos abrir uma Igreja Filha lá no Sertão. Sertão, Deus quiser. Vem com a gente nessa vitória. Tudo para a glória do nosso Deus. Amém. Obrigado mais uma vez. Valeu. Um grande abraço. Até mais.